O staging é uma coisa bem abstrata. Quando a gente fala só de linguagem cinematográfica, só filme, cinema, live action, a gente pode pensar nos conceitos de enquadramento. Quando a gente vai pro teatro, a gente também fala de staging, né? De staging no sentido de preparar o palco. Esse é um conceito da animação que também tem a ver com esse conceito de teatro. De o que você precisa ter no seu palco para passar a informação, passar a ação, passar o movimento, passar o sentimento que você quer que seja passado. Por que eu tô dando todos esses exemplos? Porque acho que esse talvez seja o conceito, o princípio que mais bebe de outras artes, né? Bebe do teatro, do cinema, né? Ali seu irmão, seu primo. Bebe de pintura, os pintores de a óleo, né, clássicos, tinham que saber de enquadramento. O que você bota naquela pintura, o que você pinta, o que você não pinta. Isso é staging, né? Por isso que eu deixei esse texto enorme, porque é difícil de explicar mesmo, né? Vamos ler. É o mais geral dos princípios porque ele abrange muitas áreas e faz referência a tempos muito antigos no teatro. Seu significado, no entanto, é muito preciso. É a apresentação de qualquer ideia de forma que ela seja completamente e inequivocadamente clara. Eu acho que essa ideia é quase que por toda a animação, né? Vocês veem o quanto que eu tô repetindo aqui, ó. Esticar e comprimir. É pra quê? Pra deixar seu movimento claro, pra deixar sua ação clara, pra deixar seu sentimento claro. A antecipação, a gente tem que deixar sua ação clara, a gente tem que deixar as etapas do movimento claro, a gente tem que... É tudo pra passar a ideia mais clara possível. Mais clara, assim, mais forte e clara possível, né? Então, uma ação é encenada para que seja entendida, uma personalidade para que seja reconhecível, uma expressão para que possa ser vista, um estado de espírito para que afete o público. Eu falando de ficar muito claro, tem que ficar tudo claro, pode ser confundido com óbvio, né? Tipo, não necessariamente óbvio, porque a gente quer levar esses espectadores por emoções, né? Lembra? O saco de farinha tem emoção, tudo tem emoção. Então, claro, é sobre as emoções também, tá? Se eu quero que uma cena seja emocionante, fazer chorar, ela vai fazer chorar. Se eu quero que ela seja assustadora, ela vai ser assustadora. Se eu quero que, sabe, tipo, a morte da mãe do Bunny, galera, né? Então, tipo assim, tem que ser tudo muito claro, tem que ser tudo muito... Morte do Rei Leão lá, do Mufasa. Tudo assim, ó, vamos traumatizar as crianças, né? Cômico. Trágico. Então, tudo que eu tô falando aqui é muito... eu gosto muito de reforçar. Tem a ver com o material e tem a ver com o lúdico, né? Digamos, com o subjetivo. É quase como se a gente tivesse que usar um óculos com 2 lentes diferentes para multifocal, pra gente ver todas essas dimensões desses conceitos. Cada elemento se comunica em sua plenitude com os espectadores quando é devidamente encenado. O seu propósito é dirigir a atenção da audiência e tornar claro o que é de maior importância na sua cena. É sobre deixar a ideia clara, mas eu acho que aqui no staging e aqui no exagero a gente pode ter uma corda bamba de querer botar mais, né? Achar que é mais. Então bota mais coisa, bota mais, que aí você tem cenas poluidíssimas. Não é sobre ser mais, é sobre tudo que tá ali comunicar o que você quer que comunique. Show? Então, vamos lá, tópicos. Onde os objetos estão posicionados no seu quadro? Onde estão os objetos? Onde eles estão posicionados dentro do quadro? Qual a iluminação? Tá vendo como que entra em linguagem cinematográfica? Entra em cinema? Qual o ângulo da câmera? Quais as cores? A ação está perto? A ação está longe? A cena é triste? O que na tela mostra isso? A cena é cômica? Como que a audiência sabe disso? Por que é cômica? Se certificar que a audiência está vendo o que você quer que ela veja e que ela sinta o que você quer que ela sinta. Então é esse controle do visual e o controle do estado de espírito da pessoa vendo a sua animaçãozinha, né? A sua obra de arte, o seu trabalho. Você precisa expressar cada ideia da maneira mais forte e ao mesmo tempo mais simples. Veja que não é sobre ser mais, né? Não é carnaval de ideias, a não ser que você queira, entende? Mas você tem que ter essa intenção na sua vida. Você precisa expressar cada ideia de maneira mais forte e ao mesmo tempo mais simples, antes de ir para a próxima ação. São esses tipos de perguntas sobre as ideias, sobre a encenação do que você está fazendo ali. Isso vai valer para sua peça de design, isso vai valer para o seu... Se você quiser desenhar, né, animação tradicional, animação de personagem. É um bom direcionador, assim, para
cortar aquele cordão umbilical com a sua arte e renderizar o seu desenho. Ou a sua animação, eu sei. Então, vamos lá. Isso é o staging. Qual é a ideia? Eu já tô vendo que esse bonequinho tá triste. Tá passando triste. Mas por que ele não fica mais triste? Deixa eu ver. Assim, ó. Tá chovendo, tá com nuvem na cabeça dele, a postura dele mudou, ele tá até mais baixo, a cabeça, aqui, ó, tudo tá maior. Maior no sentido de mais claro. Seria tipo quando os elementos que estão em cena contribuem para passar com clareza a emoção desejada ao público. Isso aí. Uma cena triste, os elementos em torno contribuem para trazer esse sentimento. Isso aí. É tudo o que você quer trazer com a cena, com a ação, com o personagem. O personagem um pouco menos. A gente vai falar especificamente sobre personagem, né, nesse quesito, lá no último, no design atraente. Mas entra um pouquinho também o sentimento que você quer passar da maneira mais clara e sem distrações possíveis. Tinha uma questão em específico, antes da gente ir para a próxima. Quando a animação começou, os desenhos, eles eram em preto e branco, né? Todos eles, né? Imagina lá, anos 30. Era tudo preto e branco. Não tinha sido inventada Technicolor, né? TV em cores, filme em cores, enfim. Os desenhos eram todos em preto e branco e não tinha esse nível de detalhes, né, que a gente tem hoje de muito menos 3D. Pensa assim, até a Branca de Neve, que eu falei o exemplo da bochechinha, rosadinha, já é um exemplo sofisticado. Os primeiros, lembra daquele, sei lá, Betty Boop, Popeye. É um estilo de animação que tem um nome, né, se chama Ruby Rose, que é aqueles desenhos bem antigos, que parecia que os bracinhos eram feitos de borracha, sabe? Que eles ficavam... Só assim, tinha relógio, era personagem, tudo era personagem. Telefone era personagem, né? Você tinha uns bonequinhos assim. Isso é um pouquinho antes da gente ter estabelecido, né, os conceitos. Mas, de qualquer modo, no começo, os personagens eram todos preto e branco e com pouca variação de sombra, né? Você não podia ter muito detalhe. A qualidade não era essa aqui, 4K, que a gente vê em cinema gigante. Você tinha que ter esse cuidado com as silhuetas. Os animadores tradicionais tinham um problema específico. Os personagens eram em preto e branco, sem sombras. O Walt, ele já foi um pouco mais específico e ele foi direto nesse quesito e fala, a silhueta tem que estar boa. Se fosse um show de sombras, né, de bonequinhos, tinha que estar conseguindo ver, sabe? Tinha que ter muito clara essa ação. O primeiro exemplo, você consegue ver ele bem, né? Você consegue ver o coelho, você consegue ver até o dedinho dele ali levantado, a boca dele aberta, pose, nananã. Mas se ele tá fazendo o quê? O outro movimento de botar o coelhinho na cartola, né? Que parece que é isso. A gente perde essa claridade. Pô, o que tá acontecendo aqui? Não, isso é um pato? Eu vejo pela patinha, né? Pela patinha aqui embaixo. Mas, né? Que ação é essa que esse ser tá realizando, né? O que tá acontecendo aqui? Era um cuidado extra que os animadores tinham nesse processo de desenhar. Vamos ver se a silhueta tá boa. Se a silhueta não tá boa, provavelmente o seu desenho final, sua ação final também não vai ficar. Vamos ver aqui alguns exemplos de staging. Eu gosto muito dessa cena, ela tem aqui 1 minutinho. Eu vou falando enquanto a gente vai vendo aí, ó. Olha como tudo ao redor comunica uma coisa, assim. Pra contexto, essa é, quem não viu o filme, né? Essa é a primeira vez que esse vilão, que é essa chama, primeira vez que ele aparece. E aí, olha como a gente vê a maldade dele, né? A maldade do vilão, né? Ou como ele é horrível, como que ele é um antagonista digno da nossa atenção. Não é por ele, não é pelo design dele. Ele é uma chama de fogo rosa. De todas as cores que poderia ser, né? Inclusive. Olha como todo mundo aqui, ó. A gente tá vendo seres, teoricamente, horripilantes, né? São demônios, são seres que você teria medo deles. E aí, esses seres que você teria medo deles estão com medo de outra coisa. E antes dela, ó, demonstraçãozinha de poder ali, ó, já demonstra quem manda ali, já bota ela pra cima da escada. Olha como tudo isso comunica que esse cara é o vilão. Esse cara é o malvado. Esse cara não está pra brincadeira. Enfim, é um antagonista digno da nossa atenção. E de todo mundo aqui, ó. Todo mundo muito apavorado. Então, esse mundo, esse inferno, né, digamos assim, porque eles são demônios, né? Literalmente é o nome dele no filme. Então, esse inferno não é... Assim, é ruim pra eles também, não é como se eles estivessem vivendo, sendo demônios malvados, né? Que eles adoram. Eles estão sendo oprimidos também.